Então, pessoal, esse é o nosso último encontro, de número 13, mas que não nos traga má sorte, desse curso sobre épica latina, ministrado na Universidade Federal Fluminense, de modo remoto, devido à pandemia, e que focou na Eneida, obra do Virgílio, autor do século I a.C., e hoje a gente vai ver o livro 12, né, o último dos livros que compõem essa obra tão importante para a cultura ocidental e que nos provoca tantas ideias, tantos pensamentos a respeito da cultura da antiguidade e da fórmula de composição da épica antiga, né. Eu quero primeiro, então, agradecer a todos que tiveram, como alunos ou como interessados nas atividades do Clube Ler o Mundo Antigo, tiveram acompanhando, então, essas aulas ao longo desse período, né, desse semestre. Eu quero começar hoje trazendo uma obra muito recente, que na verdade é uma tradução da Eneida, feita por uma classicista chamada Shadi Bart, espero que seja assim a pronúncia do nome dela, talvez seja Shadi, não tenho certeza, mas ela é uma classicista, pesquisadora bastante importante, eu já usei obras dela no doutorado, por exemplo, e ela publicou em 2020, bem no finalzinho de 2020, em novembro de 2020, a sua tradução da Eneida, e em 2021 saiu a edição eletrônica, né, o e-book. A capa que eu tenho do e-book é essa aí, que eu acho bem interessante, né, um homem, uma espada, símbolo fálico, né, interessante aqui, a composição das cores, essa rusticidade, né, que lembra de alguma maneira a antiguidade, né. E trago aqui, por exemplo, um quadrinho que ela coloca, eu peço desculpas pela qualidade da imagem, mas foi o que eu pude fazer, né, copiando ali essa imagem do PDF, é um mapa reduzido num mapa maior, que ela publica no livro, o mapa das andanças, né, de Enéas, o nosso herói, e aí publica esse quadro menor, que me interessa trazer, porque embora a gente já tenha mostrado isso, eu queria mais uma vez salientar onde se dá a guerra, a batalha, que nós vamos acompanhar nesse livro 12, o seu encerramento, seu desfecho, né? Então, fui eu que grifei em vermelho esses 3 nomes que constam aí do mapa. Lavinium, então, será a futura cidade, que a gente chama Lavínia, né, que leva o nome da futura esposa de Enéas, a princesa Lavínia, filha do rei latino. Outra cidade que eu marquei é Alba Longa, porque Alba Longa será a próxima cidade a ser erigida, né, ser criada pela descendência de Enéas, né, Ascânio vai criar Alba Longa. E depois eu marquei Palanteum, né, que é a Palanteia, cidade que a gente já tem visto, né, do rei Evandro, porque é onde se encontra a Palanteia, que será erigida a futura Roma, né, a futura em relação aos tempos de Enéas. Então, essas são as 3 cidades que marcam historicamente essa descendência de Enéas, né. Aí a gente tem outras marcações aí, interessa observar, onde está, por exemplo, Castra Dardanidum, né, está falando ali do acampamento dos troianos, né, onde que eles se estabeleceram enquanto acampamento, ali perto do rio Tibre, né, que é o rio que corta Roma, inclusive. Aparece também Laurentum, né, que é a cidade de Laurento,
que é onde vai se dar o combate final ali, às portas, né, em frente aos portões de Laurento, que é a cidade do rei latino. Passando Lavinium, tem a cidade chamada Ardea, né, e essa cidade é a cidade de Turno, o rei dos Rútulos, é dali que ele surge. Nesse livro 12 é mencionada essa cidade, salvo engano, 2 vezes no texto. Então é interessante saber também de onde que ele vem, né. Depois tem uma referência ao Monte Albano, outras referências, mas essas são as que me interessa salientar. Bom, essa tradução nova, que é feita por uma mulher, traz, na sua introdução, alguns comentários interessantes, alguns até bastante elementares, né, em relação a tudo que a gente andou conversando. Ao final desses 13 encontros, certamente a gente tem mais de 20 horas, né, de conversa, talvez umas 30 horas de discussão a respeito do que é essa obra, o que, obviamente, torna a nossa leitura crítica da Eneida bastante aprofundada. A introdução a essa tradução não é assim tão aprofundada, mas traz alguns aspectos interessantes. Eu sugiro, obviamente, a leitura de quem tiver, para quem tiver acesso a essa obra, e vou trazer aqui um tema que me interessa em particular. Eu recortei 2 excertos que ficam na página 12 desse livro. Obviamente, eles estão em inglês, eu nem vou ler, nem vou propriamente traduzi-los, vou comentá-los, né? Então, ela faz uma observação sobre como, ao longo dos séculos, né, a Eneida foi um alimento, uma forma de incrementar, né, a crença nas nações ocidentais de que elas teriam um direito de expansão, de pacificação, por vezes, né, intervindo em outros conflitos, né, e de colonizar, né, teriam esse direito também de colonizar o outro, né, aquele que, em geral, é o não civilizado, o selvagem, por vezes, aparece, né, escrito. Inclusive na Eneida, a respeito dos povos instalados na Península Itálica, ou Hespéria, né. Mais do que isso, ela faz um comentário sobre como essa obra, considerada um texto canônico desde que foi criada, né, então, desde sempre, ela até comenta ali também no livro, no outro trecho, essa obra Eneida foi material de estudo nas escolas romanas, tá? Então, como esse texto canônico se transformou também, né, num instrumento de formação dos seus leitores, em geral, homens, né, que seriam preparados para serem adultos, justamente atuando com esses princípios do seu direito de expandir território, de intervir em outros conflitos, de colonizar povos tomados como não civilizados, né? E isso formou, então, gerações e gerações de uma elite branca, masculina, né? E aí, depois ela vem um pouquinho mais para baixo e faz um comentário sobre como nós, leitores, digamos assim, modernos, né, quando entramos em contato com uma obra como a Eneida, nos sentimos, de alguma maneira, pressionados ou convidados, né, ou incitados a refletir sobre os custos, né, os desgastes do imperialismo, né, a pensar sobre como a história é narrada sempre do ponto de vista dos vitoriosos, né, e como as vozes que são, de alguma maneira, desacreditadas, ou simplesmente não, personagens que nem mesmo têm o direito a ter voz, né, como esses desaparecem dessa memória coletiva. Então, são pontos que a gente
vem discutindo ao longo dos nossos encontros, que eu coloquei como pressupostos no nosso primeiro encontro, lá em fevereiro ainda, né, para tratar justamente de uma leitura crítica de uma obra canônica. Não é porque ela é canônica que ela não pode ser questionada, pelo contrário. E eu espero que a gente possa voltar a tocar nesse tema no final do nosso encontro de hoje. Como eu tenho feito regularmente, eu fiz uma síntese, né, desse livro 12, resumi bastante, na verdade, há muitos eventos, muitos acontecimentos, mas eu quis, talvez, salientar alguns pontos. E dessa vez eu coloquei aqui uma possibilidade de tradução para o último verso do livro, como um todo, né, do livro 12 e da Eneida como uma obra completa, né? Uma das possibilidades de tradução, então, é essa, e a vida com um gemido foge indignada para debaixo das sombras. É uma tradução bem elementar, eu acho que eu peguei, inclusive do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, da sua obra Épica 1, que a gente tem usado como referência para os nossos trabalhos. O resumo do livro 12 vai nos mostrar como, na verdade, essa obra tem uma composição em anel, né, que se costuma dizer. Há vários momentos ao longo dos livros que a gente identifica isso, mas a obra como um todo pode ser encarada dessa maneira. Por quê? Porque Eneida se encerra com a morte, esse verso que eu acabei de ler. E começa com a palavra arma, ou seja, com as armas, né? Ou seja, com a guerra, com a batalha. Em última instância, com a morte. A batalha final, então, dessa guerra, se dá às portas de Laurento, cidade que a gente já localizou no mapa, inclusive. A deusa Juno, que tem sido um elemento interveniente sempre nessa obra, persuade a ninfa Juturna, que é irmã de Turno, a impedir o duelo que se espera que aconteça entre Turno e Enéas, né? Foi assim que acabou o livro 11, com a aproximação dos dois exércitos inimigos dos portões de Laurento. O que acontecerá agora? O desfecho desse combate. E se espera, em princípio, que seja um combate entre os dois comandantes, poupando os demais soldados, guerreiros. Não será bem assim. Eventos de caráter mágico, né, por assim dizer, prodígio, intervenção divina, levam ao rompimento do pacto, que chegou a ser firmado para um duelo entre ambos, e o rompimento desse pacto tem como consequência a retomada dos combates entre os vários guerreiros e muitas mortes, massacres, chacinas. Enéas, o nosso herói, aparece num determinado momento desse livro 12, ferido na perna por uma flecha. E mais uma vez tem uma intervenção divina da sua mãe, Vênus, que, como foi, a essa altura vocês já estão bem cientes, né, foi sempre também uma intervenção, como que confrontando Juno ao longo de toda a obra, né? Juno a favor de Turno, contrária a Enéas, Vênus, mãe de Enéas, obviamente favorável aos troianos. Vênus intervém, então, recupera a saúde de Enéas, né, e põe o comandante, então, o general, de volta à luta. Os combates se acirram tremendamente. A rainha Mata, que é a mulher do rei Latino, mãe de Lavínia, crendo que Turno, que é o pretendente à mão da sua filha, que ela apoia incondicionalmente, crendo que ele tivesse morto, ela tira a própria vida. Ela se enforca. O comandante dos rútulos e dos latinos, que é o Turno, finalmente resolve interromper os ataques mútuos ali entre os combatentes e enfrentar pessoalmente Enéas. Há uma situação curiosa, no mínimo curiosa, porque Turno pega por engano uma espada, não é a dele, e essa espada se rompe quando ele vai atacar
o escudo de Enéas, que havia sido produzido pelo deus Vulcano. A deusa Juno, diante de todas as circunstâncias, né, acaba admitindo que vai haver a derrota do turno, como está previsto pelos fados, né, mas ela não cede sem fazer uma negociação. Ela exige que a cultura troiana, que Troia seja apagada, que prevaleça a cultura latina ali no território da Espéria, mesmo com a vitória de Enéas, e que ela seja cultuada, né? Entre as várias ocorrências que tumultuam esses combates, a gente tem a cena de uma das fúrias transformada num pássaro, sobrevoando Turno, deixando o comandante Rútulo transtornado, desbaratado, e levando à derrota, então. Caído, né, esparramado no chão, Turno pede clemência a Enéas. Mas Enéas, que é o nosso herói piedoso, o Pio, Enéas, Pios, Enéas, crava a sua espada fundo no peito do inimigo. Por isso, o título que eu propus para essa síntese, Sem Piedade. Aqui eu trago algumas imagens, haveria muitas mais, mas eu trouxe essas duas porque gostei, enfim, da composição, né, do espaço que foi ocupado pelas várias figuras, e a gente mostra dois momentos do nosso herói, Enéas, né? Um momento em que ele está fragilizado, ferido, em que temos Ascânio, o filho dele, ao lado dele, o médico ali tentando dar uma assistência a ele, retirar a flecha da perna dele, que o próprio Enéas não conseguia, e aquela mulher que parece estar flutuando é Vênus, a deusa mãe de Enéas, que vai ser quem vai propiciar uma cura para ele, né? A gente tem isso ao longo desse livro 12, ela faz uma poção com alguns elementos ali da natureza, e isso permite estancar o sangramento e permite que ele volte à batalha. Essa é uma pintura parietal, né? Está numa parede em Pompeia, se encontra no Museu Arqueológico Nacional, né? Uma pintura estimada como sendo do primeiro século antes de Cristo, portanto, coetânea da Eneida. A outra pintura já é muito posterior, né? A gente está falando do século XVII, do pintor Luca Giordano, e aqui é uma das muitas representações que se encontra na internet, da vitória de Enéas sobre Turno, né? De como ele é impiedoso, né? Veja ele colocando o pé sobre o Turno já ferido e prostrado ali, né? E há uma análise, eu tirei da internet isso, né, de que a figura feminina à esquerda, ou seja, as costas de Enéas, seja Vênus. Então, aqui uma outra representação, né? Já a figura da direita, ali pondo quase que os pés sobre a cabeça de Turno, essa seria a ninfa Juturna, a irmã de Turno, que tem um papel tão importante ao longo do livro 12. Então, duas imagens que mostram o herói ferido e o herói, enfim, impiedoso aqui em relação ao seu inimigo. Agora vamos começar a ver alguns trechos do livro 12, eu tive que selecionar muito, porque há muitas coisas importantes, mas eu começo com esse trecho, em que a rainha Amata pede ao Turno, né,
que evite o combate, porque ela sabe, né, ela já prevê que ele está destinado a morrer. E os termos em que ela faz esse pedido são bastante sensíveis, né? E, na sequência disso, aparece no nosso livro a reação de Lavínia. Lavínia é essa personagem, uma jovem em idade de casar, uma virgem belíssima, princesa, cobiçada, e, no entanto, ela não tem uma só palavra ao longo de toda a obra. A gente só a conhece pelas reações dela em relação a determinadas situações, e mesmo essas são bem poucas. Aqui é um dos casos, por isso eu trago esse trecho. Diz a rainha Amata, então: por estas lágrimas, Turno, e pela honra de Amata, se em algo ainda a distingues, me atendas. És o único amparo, a esperança desta infeliz senectude. És o arrimo e o vigor de Latino. Já vacilante, o palácio só conta com o teu braço forte. Mas uma coisa te peço, não traves batalha com os teucros. Qualquer que seja a tua sorte, será também a minha, é certeza. Junto contigo sairei desta vida de dores, cativa, jamais a Enéas verei como esposo da minha Lavínia. A essas palavras de Amata, Lavínia enche os olhos de lágrimas que pelas faces lhe descem, com isso o rubor aumentando do belo rosto, que logo abrasado se torna de todo. Então, vejam a fragilidade da rainha Amata, né, as circunstâncias em que ela se apresenta e como ela é estilizada, e como ela já antecipa, logo no começo do livro 12, que ela não estará viva para ver, por exemplo, a sua filha se tornar esposa desse troiano, né, que para ela era um estrangeiro, um bárbaro, um não civilizado, né, ela tem essa impressão dos troianos. Lavínia é uma jovem que se ruboriza até por esse tipo de fala da mãe, né? E os seus olhos enchem-se de lágrimas. Então, veja como ela é frágil, né? Eu continuo esse trecho porque agora a gente vai ter uma reação do Turno a isso. Então, dá um pouco o sentimento inicial, né, dessas personagens tão importantes ao longo do livro 12. Dessa maneira, de púrpura, o belo marfim se colora na Índia distante, ou o cândido lírio no meio de rosas. Do mesmo modo, afogueadas, as faces da Virgem brilhavam. Turno, de amor abalado, da jovem o olhar não desprende. De mais ardor belicoso tomado, dirige-se a Amata. Mãe, não me aflijas com lágrimas e esses terríveis agouros, para não me deprimirem no instante de entrar em combate. Turno não pode alterar um tantinho os desígnios do fado. Idmone, leve ao tirano da Frígia estas minhas palavras, nada agradáveis para ele. Mal suja em seu carro de rodas rubras a crástina aurora na fímbria do mar, não conduza seus batalhões contra os rútulos. Quietos se deixem ficar teucros e rútulos. Vamos nós dois decidir a pendência. O vencedor na compita marido será de Lavínia. Então, a essa altura do livro, temos Turno mostrando-se, né, totalmente enlevado por Lavínia, né, então ele tem um sentimento por ela, né, tem também um sentimento em relação à rainha Amata, né, ele é sensível às lágrimas da rainha, da esposa do rei latino, e isso pode prejudicá-lo no combate. E, finalmente, ele admite, então, o duelo
né, o confronto direto com Enéas, e manda um recado por meio desse personagem, Idmone, né, a que Enéas poupe os seus próprios soldados, assim como os rútulos, e que eles se encontrem frente a frente, assim que surgir o dia, né, então, o carro de rodas rubras é o carro do sol, né, assim que surgir o dia, que eles se encontrem para esse combate. Quem vencer será o marido de Lavínia. Veja, então, que a presença de Lavínia e essa cena dela se ruborizando, que se torna um símile, né, que começa esses versos que eu selecionei aqui nesse slide, ó, dessa maneira de púrpura, o belo marfim se colora na Índia distante, ou o cândido lírio no meio de rosas, né. Então, esse símile mostra a beleza, né, e a delicadeza de Lavínia que tomam turno de amor, né, de paixão. Um pouco mais à frente, então, nós vamos ter já Juno intervindo, porque ela quer evitar o confronto direto entre Enéas e Turno. Para isso, ela chama uma personagem que aparece nesse livro 12 como uma atuação bem importante, que é a Juturna. Juturna é a irmã de Turno, inclusive parece que tem o nome dele, né, no nome dela, ó, Juturna, né, de uma forma feminina. Ela é uma ninfa. Também a mãe de Turno era uma ninfa, ela é chamada Venília, né? Em algum momento aí da história aparece, inclusive, o nome dela. A Juturna recebeu a imortalidade de Júpiter e foi uma das vítimas femininas, né, do maior dos deuses, né, que é aquele deus que a gente já sabe que se transfigura em várias maneiras e acaba se relacionando com humanas, né, e às vezes também com outras figuras, né, e aqui essa Juturna, ao longo do livro, aparece também como vitimada por ele, perde a sua virgindade para ele, recebe como compensação essa vida eterna que mais para frente no livro ela vai repudiar, porque ela gostaria de morrer junto com o irmão dela. Então, feita essa apresentação, vamos ver aqui um trecho da fala de Juno. Ela se dirige, então, a Juturna. Ninfa, ornamento dos rios de todas as jovens latinas que já subiram ao leito infiel do magnânimo Júpiter, e foram tantas, somente de ti me agradei e de grado te reservei um lugar ao meu lado nas salas do Olimpo. Ouve o teu grande infortúnio, Juturna, e de nada me inculpes. Enquanto quis a fortuna imprecisa e as 3 parcas deixaram que o belo lácio crescesse, amparei teu irmão e a cidade. Porém agora vai turno medir-se num páreo arriscado. O fatal dia das parcas chegou com seus duros desígnios. Não posso ver esse duelo, e ainda menos os pactos futuros. Se algo atrevido puderes fazer a favor do teu mano, fazê-lo, deves fazê-lo, talvez seu fadário melhore. Então, aqui, a Juno está atribuindo a Juturna inventar alguma coisa, alguns ardis, para impedir esse duelo, que Juno já antecipa que será vencido por Enéas, né? Nós vamos ver Juturna atuando de uma maneira, né? Ela se transforma, se reconfigura em 2 homens, né? Em momentos diferentes, e enquanto tal se dirige a Turno, né? E consegue evitar por um período esse confronto direto. Ela é o elemento desagregador do pacto que chegou a ser
que chega a ser construído de que aconteça o duelo, né, entre ambos. Na construção do pacto, o pacto é feito por meio de sacrifícios, né, de animais aos deuses. Enéas faz uma promessa, o rei latino fala, então eles chegam a uma pactuação. Nesse pacto, desse pacto, eu selecionei alguns versos, porque a gente vai ver como eles acabam em consonância com o que exige Juno, né, para ceder finalmente a vitória a Enéas. Então, Enéas, entre esses versos aí que eu coloquei, ele diz o seguinte: e o oposto disso, se Marte nos der a vitória ambiciada, conforme eu espero, oxalá me confirmem os deuses o voto, não forçarei a obediência dos teucros os povos da Itália, nem o reinado reclamo sobre eles. Num pacto perpétuo de paz e aliança, os dois povos potentes serão sempre amigos. Nossas deidades e o culto daremos aos povos da Itália. Fique latino meu sogro com as armas e o império solene, pois fundarão os troianos cidade de nome Lavínia. Vocês vejam, então, como o nível de compromisso é grande para preservar a cultura latina e não haver uma criação de uma nova Troia, né? A gente viu em livros anteriores como os povos troianos dispersos, né, os grupamentos, né, de troianos dispersos pelos territórios visitados por Enéas, como eles buscam recriar Troia. E Enéas sabe, desde sempre, que não é essa a missão dele. É criar um novo povo, uma nova cidade que terá proporções imperiais, se não imperialistas, né? Então, são duas propostas diferentes. E aqui ele parece bastante consciente disso. Bom, diante da intervenção de Juturna, né, que se traveste, né, se transforma num dos personagens masculinos, né, dos combates ali, ela se traveste de Camertes, né, e enquanto esse guerreiro, ela estimula os rútulos a não deixarem que Turno se bata sozinho contra Enéas. Ela estimula com o discurso, com a retórica, mas também depois faz uma intervenção do tipo prodigiosa, ou seja, coloca uma águia voando, carregando um cisne, sendo que os outros cisnes depois voam para agredir essa águia, e ela acaba por soltar o cisne. E aí, a partir desse prodígio, há uma leitura, e mais uma vez, uma leitura equivocada de prodígio. A gente viu ao longo da obra como acontece isso algumas vezes, né? Uma leitura imprecisa, né? De algo prodigioso, que deveria levar à antecipação de fatos, mas se a leitura é feita de maneira equivocada, aposta-se de maneira equivocada. Nesse trecho, então, temos aqui o Augur, né, um desses videntes, desses leitores de prodígios, né, o nome dele é Tolúmenio. Ele vai ser morto mais à frente, tem um determinado momento em que ele é morto nos combates e aparece, até mesmo Tolúmenio é morto. Vejamos esse trecho, então. Gritos de júbilo, os rútulos soltam à vista do agouro, as armas tomam, logo o Augur Tolúmenio destarte se exprime. Eis justamente o meu voto, o que mais de uma vez eu pedira. Sim,
vejo nele os desígnios dos deuses. Segui-me, das armas rútulos, apoderai-vos. Medrosos como aves sois todos, que um forasteiro subjuga. Ele as nossas ribeiras desola presentemente, mas cedo há de as velas soltar pelas águas ilimitadas. Agora agrupai-vos em densas colunas para a defesa do rei que eles tentam roubar de surpresa. Então aqui vemos não Turno chamando os seus combatentes para a batalha, mas esse Augur, né, fazendo uma leitura equivocada do prodígio, que foi um prodígio forçado por Juturna, né? Então ela fez intencionalmente para que levasse a essa leitura de que, afinal, esses pássaros, né, os cisnes, poderiam combater a águia, né, tão cruel. Mais para frente, quando a batalha já foi retomada, então, entre os grupamentos, né, de soldados, vamos ter um episódio do ferimento de Enéas, né? Enéas é vitimado por uma flecha. Dessa maneira, falando, se achava emitir tais conceitos quando o sibilo se ouviu de uma seta contra ele atirada. Quem a jogou, ninguém disse. Que força guiou pelas auras? Feliz acaso ou um dos deuses aos rútulos deu tanta glória? Ninguém o soube jamais. A lembrança do feito perdeu-se. Varão nenhum se gloriou de ferir o caudilho dos teucros. Achei, então, bem interessante essa sequência aí desses 6 versos, porque, do nada, então, Enéas, o grande herói predestinado, é ferido. Quem o feriu? Ninguém sabe, ninguém viu, né? Então, é interessante pensar sobre isso, como a gente vê nas descrições dos combates, os 2 nomes, né? Um soldado confrontando o outro, são citados nomes, né? Muitas vezes descrito o armamento, a postura ou compostura de cada um desses guerreiros. Aqui acontece algo como se fosse um feliz acaso, como está escrito ali na tradução. É interessante observar também que depois que se faz esse comentário, né, que nenhum homem daqueles valentes clamou, né, pediu para si a glória de ter ferido o comandante, né, esse caudilho, é essa ideia, né, o chefe dos troianos, dos teucros. Na sequência disso, vai haver como que um interregno, uma interrupção, né, dessa descrição do que aconteceu com Enéas, e aí a gente vai ter uma porção de versos tratando dos combates. Fala do turno, né, então entra assim, ao perceber Turno altivo que Enéas saíra do campo, muito conturbados os seus homens, de novo fervor se reanima. Então, os troianos ficam afetados pela visão de que Enéas está ferido. E isso dá ânimo a Turno, que não estava, assim, propriamente animado com o que estava acontecendo, né? E aí vem, então, uma série de versos descrevendo combates e tal. Chega, então, no ponto que é o verso 383, né? Então, um pouco mais à frente, em que aparece assim, ó, enquanto Turno fazia no campo tão grandes estragos, o Fido, Acates, Ascânio e Menesteu conduziram a Enéas para o arraial dos troianos. A cada 2 passos se apoia na forte lança de bronze, da coxa escorria-lhe sangue. Então, obviamente, eu tenho interesse em trazer esses versos, porque eles remetem diretamente à imagem que eu selecionei, que a gente viu no começo do nosso encontro, né? Aqui, quem que nós temos, né, na descrição? Mais pessoas do que aquelas que aparecem na imagem. Fido quer dizer confiável, fiel, né? Acates era aquele que tinha cuidado de um dos soldados, né, que a gente teve mortos na batalha.
Agora eu estou tentando me lembrar se era o filho do rei Evandro, creio que fosse. Ascânio é o filho de Enéas. E o Menesteu estava fazendo a negociação das alianças, tomou para si o chamamento, né, dos troianos à honra e a confrontação com os rútulos e os latinos quando houve aquela invasão do acampamento, né, que Turno ingressou no acampamento, fez uma chacina. Então, é interessante ver quais são os nomes que estão aí elencados. O que vai acontecer na sequência desses versos é uma descrição de como se tenta curar a perna, né, a coxa ali de Enéas, e como isso é difícil. Eu vou ler um trecho que eu não coloquei no slide, mas que acho que vale a pena retomar, né? Contrariado, tentava arrancar da ferida a asta longa que se partira. Socorro reclama com a máxima urgência. Sarjar a pele e alargar a ferida, porque, mais depressa, se tire o ferro encravado e ele possa voltar para a luta. Então, aqui é cortar, fazer um corte, tirar logo aquela seta que está ali dentro, a flecha, né? Para que Enéas possa voltar ao combate o mais rápido possível. Acontece que temos esse médico que aparece naquela imagem que eu selecionei, Iapis, né, tentando fazer isso, mas ele não tem sucesso, né, como diz aqui, ó, estava Enéas na lança apoiado e rodeado de muitos e meritórios guerreiros, com Iulo parado no meio deles, em lágrimas quase desfeito. Porém, nisso, o velho, arregaçadas as vestes à moda de Peone antigo, tenta com a mão, algo trêmula, e a ajuda das ervas de Apolo, tirar o ferro ali preso. Debalde tentou deslocá-lo com os fracos dedos, com pinça bem feita, de mais resistência. Seu mestre Apolo o abandona, a fortuna falaz não o ajuda. Então, aqui está tendo uma descrição de como esse médico, né, que estava ali disponível, é um velho médico, né, frágil, mas que tem a cultura do deus Apolo. O deus Apolo tanto é o deus que traz a peste, como também é o deus curador, né? Quando ele é um deus curador, ele é chamado de Peono, né? Mas aqui Deus Apolo não está ajudando, porque o médico nada consegue. E aqui vai acontecer na sequência a intervenção de Vênus. Então, Vênus vendo, né, que aquilo não se resolve, ela intervém. E ali no verso, deixa eu só localizar, no verso 416, aparece então Vênus, envolta em neblina impermeável, lhe trouxe o dictamo, que diluiu numa copa brilhante a que infunde precioso medicamento, por cima esparzindo-lhe suco de ambrósia e panaceia fragrante, de efeito muito pronto em tais casos. Sem conhecer as virtudes dessa água, o longevo Esculápio lava com ela a ferida. De súbito, a dor desaparece de todo o corpo. Da chaga profunda, estancou logo o sangue, recuperando seu prístino ardor o caudilho dos teucros. Então, embora eu tenha colocado só esse trecho, né, que mostra como causou surpresa a ferida em Enéas, e depois como ele precisou de apoio, né, ao ser conduzido ao acampamento dos troianos para então ser curado, como teve a necessidade da intervenção de Vênus para que ele recuperasse as suas forças e voltasse para o combate. Mas isso se dá por intervenção divina. O que vem nos versos imediatamente seguintes a esses versos que eu li há pouco é o único direcionamento verbal
direto de Enéas a Ascânio, seu filho, ao longo dessa obra. Eu estou apresentando aí para vocês os versos 435, 436, mas vou ler um trecho um pouco maior aqui da tradução do Carlos Alberto Nunes. Vamos observar aqui o que está escrito nesses versos mais centrais, né? Disque puer virtutem ex me verumque laborem fortunam ex alis. Aprende comigo, menino, ele está se dirigindo ao filho, a virtude e o verdadeiro labor, a felicidade com os outros. Eu tirei essa tradução também, se não estou enganada, do livro do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, Épica 1, que eu já mencionei anteriormente. Observe aqui que as possibilidades de tradução para a palavra virtutem, mesmo laborem, mesmo fortuna, pode haver opções para essas traduções, né? Aqui, por exemplo, a felicidade, né, poderia ser até mesmo a facilidade, porque vejam como faria uma oposição bastante forte com o verdadeiro labor, né? Labor, entenda-se que é todo o esforço que é necessário para alguma coisa. Em sendo um esforço, é um sofrimento, né? Então, o que temos aqui é Enéas, depois de ferido e com dificuldades de ter a sua recuperação imediata para voltar ao combate, conseguindo isso, obtendo isso, está certo que por intervenção divina, diz ao filho, tem que aprender comigo. Comigo é virtude ou coragem, pode ser, sofrimento, esforço. Sabemos como ele é esse herói que está passando por provações o tempo todo, né? A felicidade, a fortuna, a sorte, a facilidade é com outros que você vai aprender. Eu vou ler, então, esse trechinho mais completo aqui da tradução do Carlos Alberto Nunes, e depois a gente vai ver um comentário que eu trago da introdução, então, da tradução feita por Barthes, da Eneida. Então, no verso 425, melhor dizendo, no verso 427, temos o seguinte: ávido de combater, calça Enéas as grevas douradas, toda demora maldiz, vibra a lança brilhante na destra. Com todo o esmero envergou a couraça, de lado suspende seu forte escudo, vestindo com pressa a loriga bem feita. Logo aproxima-se de Iulo e o abraça com força, tolhido como se achava na sua armadura, e a cabeça beijou-lhe. Abre aspas. Comigo aprende, meu filho, o valor e a constância dos fortes, mas a fortuna com outros. Agora meu braço está pronto para amparar-te na guerra e o alto prêmio arrancar da vitória. Quando alcançares a idade madura, recorda-te disto, para a memória evocar os exemplos dos teus ascendentes, por seres filho de Enéas e teres a Heitor como tio. Então, o trecho da fala propriamente de Enéas é dos versos 435 a 440. 6 versos, então, de um discurso direto de Enéas para o filho, como que numa recomendação de como deve se portar um herdeiro de Enéas. Isso me remete imediatamente ao livro 6, e a como temos lá Anquises, o pai de Enéas, dizendo como deve se portar um romano, né, que dominará o mundo, que deve poupar os submissos e confrontar os que não se submetem,
né? Aqui parece esse mesmo tom sentencial, né, de como é preciso se portar. Eu destaco isso como bastante significativo do meu ponto de vista. Podemos, então, pensar, como eu acabei de dizer, que essa única fala de Enéas é como que um testamento, né, para o seu herdeiro. E aqui traz a Shadi Barth um questionamento que me parece interessante. Esse poema, Eneida, né, ele trata, na verdade, desse Enéas pio, piedoso, ou o que ele está revelando é o custo da paz, como é oneroso obter a paz, né? E como são necessários atos violentos para que ela se estabeleça. Aí, obviamente, nós estamos falando dessa virtutem, né, dessa bravura, né, e desse verdadeiro labor, desse esforço, desse sofrimento, né? O que for facilidade não vai ser com Enéas. E aqui interessa, então, observar o que está entre parênteses, nesse trechinho que eu peguei da página 21 do livro, da introdução, like Octavian, como Otaviano. Ou seja, Enéas aqui, numa prefiguração, no entanto, coetânea, né, ao mesmo tempo ali da história de Roma, ele estaria mostrando como o Otaviano, depois chamado Augusto, teve que ser cruel, né, violento com os seus pares romanos, para então obter a paz augusta, né, como é chamada, Pax Augusta, né? Então, aqui parece bastante interessante essa correlação que faz a tradutora e pesquisadora, né, entre esse perfil de Enéas que se pretende piedoso, mas que para que possa exercer a pietas, precisa antes agir de forma violenta. O que temos, então, depois dessa fala de Enéas para o próprio filho, é que temos um Enéas valente e disposto a qualquer confrontação. E mais do que tudo, ele quer lutar com Turno, né? Diante do cenário altamente violento e da preponderância dos troianos sobre os latinos, nós vamos ter ali, né, por volta, pouco mais à frente da metade desse livro 12 já, a rainha Mata cometendo suicídio, né? Eu selecionei aqui alguns versos que tratam desse assunto. De novo, vai aparecer uma reação de Lavínia, então isso me interessou também, né, um dos motivadores para selecionar esse trecho. Do alto palácio, ao notar a rainha a avançar o inimigo, muros galgados e fachos jogados nos tetos das casas, nenhum dos rútulos perto, as colunas possantes de Turno, julga este ter caído sem vida no campo da luta. E conturbada por tantos embates de dor insofrível, a responsabilidade atribui-se daquela desgraça. Fora de si, emitindo 1000 gritos de atroz desespero, com a própria mão rasgou o manto de púrpura à morte votado, e na trave alta o passou, onde a vida exalou sem retorno. Quando as latinas souberam da triste ocorrência, a princesa desconsolada Lavínia arrepela na dor os cabelos e risca as faces rosadas. O trecho vai continuar um pouquinho, mas eu queria destacar, né, esse ponto,
como temos aqui essa rainha que já tinha sido tratada como uma rainha descontrolada, aqui temos um fora de si, né, em outro momento, né, tomada também, influenciada pela Juno, né, aqui, de novo, ela perde o controle e acaba rasgando o seu próprio manto, fazendo uma corda, né, uma amarração numa trave, no teto, né, e se enforcando. É esse o cenário. Depois que ela não vê nenhum combatente de turno, as fortes colunas de soldados rútulos, ela não está vendo ninguém, ela acha que vai se tornar, então, cativa, né, dos troianos, de Enéas, e isso ela já tinha dito que não suportaria. Daí ela se mata. Como reage Lavínia? Desconsolada, né, arrancando os cabelos, riscando o rosto, que é um procedimento de luto que a gente já viu em outros momentos aqui na leitura da Eneida. Bom, antes de chegar a esse ponto, né, que parece um ápice do desespero, da iminente derrota dos latinos, há uma ocorrência por volta do verso 470, mais ou menos, que eu queria mencionar, que é da ninfa Juturna, né? Ela ali, àquela altura, novamente se reconfigura num homem, né? Dessa vez é o Metisco, que é o sujeito que conduz o carro do irmão dela do turno. Ao se transformar nesse cocheiro, né, por assim dizer, a Juturna se dirige também a Turno, né, e acaba tirando ele do confronto, ela acaba desviando ele da batalha. Quando ele vai se dar conta disso, um pouco mais à frente, aí ele fala, não, agora eu estou percebendo que é você, minha irmã, que está fazendo isso. Né? Antes ele estava aceitando, crendo que ele estava lidando ali com um companheiro dele de batalha. Né? Quando ele se apercebe que é a irmã que o está protegendo, ele quer se furtar a isso, né? Ele quer voltar para o confronto, até porque ele é cobrado a voltar ao confronto por um dos aliados dele. Então, a gente vê uma situação em que se tenta, por vias mágicas, por assim dizer, né, se ela se transfigura em homem mais do que uma vez, né, essa ninfa, e forja um prodígio, tenta-se poupar turno até o momento que é possível fazer isso. Mas a coisa avança de tal maneira que vai chegar, obviamente, ao desfecho conforme está previsto no fado, ou nos fados, se preferirem. Esse desfecho vai ser um duelo, né? Então, lá por volta do verso 700, eu selecionei aí o 704, depois de descrições de vários combates violentos, né? Inclusive Vênus incitando Enéas, né? Então, não pensem que é só Juno que faz intervenção e Vênus está lá só para ajudar a curar o filho, não é bem assim. Né? Vênus incita o próprio filho a entrar numa confrontação direta ali com a cidade do rei latino. Né? Ela instiga Enéas a comandar suas tropas e invadir a cidade de Laurento. Isso eu estou falando por volta dos versos 550, 560, né? Os combates são muito intensos. Aí a gente vai ter na sequência dessa ameaça de invasão da cidade de Laurento, o suicídio da Rainha Mata. Depois da morte da Rainha Mata, e dessa descoberta, né, de Turno, de que a irmã dele que está influenciando o afastamento dele do combate direto, que era o que se previa que acontecesse, finalmente ele vai enfrentar o duelo a essa altura dos versos 700. Eu fiz um recorte
de alguns poucos versos aí, né, como vocês podem ver, 11 versos, e quero discutir uma questão tradutória. Eu ainda estou usando a tradução do Carlos Alberto Nunes, que foi a que eu escolhi para esse livro 12, né, não estou misturando outras traduções. A gente aproveitou ao longo desse curso para ver outras possibilidades tradutórias, né, outros tradutores que usaram métodos diferentes, né, decassílabo composto de alguma maneira, portugueses, brasileiros, né, do século XX, do século XIX, do século XXI, mas aqui eu estou me restringindo ao Carlos Alberto Nunes e quero, no finalzinho ali desse slide, comentar a palavra que está ali assinalada, valor, né? Então, vou ler esse trecho. Há um tempo, os teucros valentes, os rútulos, ítalos fortes, volvem o olhar para o campo da luta, os que no alto das torres se entrebatiam e os outros embaixo, nas fainas do ariete. Todos das armas se despem. O próprio latino contempla os dois possantes guerreiros nascidos em pontos distantes, que, ora, o alto prêmio disputam num duelo de vida e de morte. Tão logo os dois viram limpo o terreno, de longe atiraram seus fortes dardos, e, pondo-se em marcha apressada, investiram de espada em punho, tinidos de ferro entre choque de escudos. Gemidos fundos a terra soltou. Com as brilhantes espadas, desferem golpes um no outro, unidos valor e coragem. Vejam que a tradução é belíssima, né? Assim, é uma língua portuguesa muito bem construída, né? Um texto realmente cativante, né? Tinidos de ferro, entre choque de escudos. Vejam como essa composição, né, dá a sensação de um combate, efetivamente. Há uma questão só que eu quero observar, que é essa palavra valor, porque no latim a gente vai encontrar force et virtus miscentur in unum. Né? Então, unidos, valor e coragem, esse valor aqui me parece pouco apropriado. Ah, mas fica tão bonito valor e coragem? Fica, mas nós temos um problema com a história que vai vir a seguir. Porque se eu penso em force, pensando como acaso, como sorte, como algo fortuito, vai fazer mais sentido no que vem a seguir. Porque, como eu disse na síntese, o turno vai pegar, por engano, a espada justamente do cocheiro, né? Ele não pega a própria espada. E quando ele vai entrar no embate com Enéas, no que ele bate a espada no escudo de Enéas, e a gente vê que isso aqui acontece, né? Um bate com a espada no escudo do outro, a espada dele, que não é a dele, efetivamente, se rompe, quebra, né? Parte-se no confronto com o escudo de Enéas, que a gente já sabe que é um escudo feito pela mão divina, né? Então, é interessante observar como, às vezes, a tradução, e eu não sou daquelas que se apega, né, a cada palavra na tradução, mas que, às vezes, pode deixar passar batido uma questão que, para mim, parece relevante. Não se trata só de coragem, né? Se trata também do acaso. O acaso, às vezes, pode intervir, né? Ou a mão divina, que, por vezes, pode parecer o acaso. Antes da gente observar efetivamente esse slide, né, da Juno cedendo, eu quero ler, então, um trecho que vem na sequência, um pouco mais à frente, na verdade, né, mas na sequência desse excerto que eu trouxe do duelo. Eu estou aqui na altura do verso 730, né, vem assim: dá turno um salto,
julgando a ocasião adequada para isso, e a espada abaixa. Conclamam os teucros, trepidam latinos. Ficam suspensas as hostes contrárias. Mas quebra-se a espada pérfida e ao dono abandona, o qual fica sem outra defesa além da fuga, o que faz, em verdade, mais rápido que Euro, ao ver na mão desnudada um pedaço do que antes fora arma. Vejam que esse trecho já é bem interessante, né? O Turno, então, dá um salto e com a espada ataca o escudo de Enéas. Os teucros gritam, os troianos, né? Os latinos tremem, então todos eles reagem àquela cena. Estamos vendo aqui um duelo, certo? Eles estão todos como espectadores. Vejam que eles se despiram das armas. Quem estava no alto das torres, quem estava embaixo tentando romper o portão, né, com ariete, o próprio rei latino passa a observar o duelo. Então tem essa cena. A espada se rompe, foge, né, ali daquele ataque imediato, o Turno. Aí, na sequência disso que eu relatei, vem assim, o narrador, né, diz, então, contam que Turno, no afogo em que estava ao subir para o carro logo no início da guerra, em lugar de apanhar a arma forte do próprio pai, apanhou a do auriga valente Metisco. Enquanto via na frente somente troianos em fuga, fora bastante esse ferro. Porém, ao cruzar-se com as armas do alto vulcano, essa espada, obra de homem, partiu-se qual gelo quando batido. Os pedaços refulgem na areia brilhante. Turno procura escapar, dando voltas de um lado para o outro, desorientado e sentindo 1000 giros no campo, descreve. Então, veja como essa ocorrência, talvez fortuita, dele ter pego, se apropriado da espada errada, causou a ele essa situação de desvantagem no duelo, e ele ficou tão perdido que ficava dando voltas alucinadamente. Diante dessa ocorrência, a gente vai ter, enfim, Juno numa conversa com Júpiter, né? Juno chega a um ponto em que ela diz, bom, o que vai ser daqui para frente? Essa guerra vai acabar ou não vai? Estamos caminhando para o final do livro e da obra, né? São 952 versos no livro 12. Já estamos aqui na altura do 800 e tantos, né? Então, ela vai ter essa conversa com Júpiter, seu esposo, seu irmão e o maior de todos os deuses, né? A uma certa altura, então, ela confessa a Júpiter que sim, que ela tentou intervir no resultado dessa batalha final, né? Ela diz, confesso, sim, permiti a Juturna que ao irmão socorresse, desamparado, e que tudo fizesse com o fim de salvá-lo, mas sem valer-se de flechas e do arco nas lides sangrentas. Na sequência disso, vem esse trecho que eu selecionei. Ela diz, então, a Júpiter, pela implacável nascente das águas estígias, eu juro, culto exclusivo com que se comprazem os deuses eternos, cedo, afinal, e abandono as batalhas de tantos horrores. Só uma coisa te peço, que escapa aos decretos do fado, para prestígio dos teus e vantagem dos próprios latinos. Quando os dois povos, que seja, se unirem em doces alianças, unificados, passando a viver com os mesmos costumes e leis iguais, não permitas que a gente latina se torne na sua terra troianos,
nem teucros se chamem, nem percam nunca sua fala sonora, os costumes, as vestes nativas. Eternamente subsistam latinos e reis de alba longa. Cresça a potência romana com base nos ítalos fortes. Troia acabou. Deixa, então, que com ela seu nome pereça. Então, vejam como esse pedido, que é uma negociação, né, que Juno faz, tá bom, eu cedo, mas me dê essa contrapartida. Como isso vai em linha ao encontro de, né, é congruente com o que disse bem antes Enéas, quando se comprometeu com o duelo, quando fizeram sacrifícios aos deuses e foi empenhada a palavra no duelo. Ele diz: se eu vencer, e assim espero que seja, não vou dominar os latinos, né? Os troianos não mandarão nos latinos, mas viveremos juntos, né? Governando juntos, é o que ele promete. Isso vai muito em linha com o que Juno exige aqui de Júpiter, que obviamente atende ao pedido dela, né? Ele, inclusive, diz o seguinte: conservarão os ausônios a língua e os costumes paternos. O nome antigo também ficará. Os troianos no sangue mergulharão dos latinos. Costumes e ritos sagrados todos terão em comum. Um só povo de nome latino. Dessa mistura de sangue da Ausônia, verás uma estirpe de homens piedosos sair, mais devotos que os homens e os deuses. Povo nenhum acharás que mais honras no culto te prestem. Então, Júpiter não só concorda com a exigência de Juno, como ainda diz: você será louvada por esse povo, né, o povo romano, mais do que por qualquer outro povo. E não custa nada salientar que há o templo, né, havia o templo de Juno para o culto pelos romanos. Bom, aí sim, caminhamos então para o desfecho desse duelo. Eu selecionei esses versos aí, né, a partir do verso 927, porque me parece que ele é bem figurativo, assim, ele descreve bem, né, o que a gente deveria projetar com os olhos da mente a partir da leitura da Eneida. Um trecho um pouquinho anterior, vamos lembrar que o turno estava tentando uma fuga, né, escapar, não é uma fuga sair correndo, né, é fugir dos ataques, porque agora ele não tinha uma espada, né. Então, a partir do verso 918, a gente tem assim: fugir agora é impossível, medir-se com o teucro, loucura. Não vê seu carro, nem mesmo Juturna no posto do Auriga. Enquanto Turno vacila indeciso, o troiano sua lança com pontaria certeira e vigor lhe desfere de longe, no momentinho preciso. Muralha nenhuma tão duro baque sofreu com projétil jogado por forte carneiro, nem raio horrísono algum estalou com tamanho estampido. Qual turbilhão borrascoso, a mortífera lança avançava, corta o septêmplice forro do escudo, a loriga transpassa, indo encravar-se na carne da coxa de Turno extremado. Então, aqui, que é um trecho que eu não cheguei a recortar, né, para o slide, a gente tem essa dramatização, né, da cena, não tem como escapar, não tem como pegar o seu carro, né, para fugir, né, carro a cavalos e tal, para escapar, ele vai ter que enfrentar Enéas.
Enéas não, nem vacila. Turno, sim, vacila. Enéas, não. E joga sua lança. E joga com tanta força e tanta precisão que é como se fosse um ariete batendo contra o portão da cidade. E crava a lança na perna de Turno. O que acontece, então, aí sim é o trecho que eu recortei. Dobram-lhe os joelhos, no solo se estende o gigante ferido. Soam de todos os lados gemidos dos rútulos fortes. O monte perto estremece e nos bosques os ecos regolgam. Súplice, então, e humilhado, ele as mãos estendeu para Enéas. Nada te peço, falou. Faze como entenderes, venceste. Mas, se te move o respeito às desgraças de um pai sem ventura, como também foi Anquises há muito, de Dauno te apiades, da sua triste velhice, sem outro consolo na vida. Aos meus devolve-me agora, o cadáver ao menos, mais nada. Venceste, sim, e os ausônios me viram as mãos estender-te, súplice e humilde. Lavínia pertence-te, é tua, não queiras levar avante tanto ódio. Deteve-se Enéas um pouco, os olhos volve para o alto, à direita reprime, indeciso. Ainda não temos o final. Eu falei que o livro acaba no verso 952. Vamos ver o final no próximo slide. No entanto, temos aqui elementos importantes para discussão, né? A gente tem, então, um gigante, ou seja, Turno, já se sabe, porque foi descrito antes, tem um corpanzil, né, um homem grande, ele está caído sobre o solo, né? Os rútulos gemem, os bosques retumbam, né? Isso tudo é barulho, né? Gemidos, tremores, o retumbar nos bosques, né? Ecos, né? Então, esse é como se tivesse caído sobre o solo um gigante mesmo, né? Porque aquela queda retumba, ressoa em todos que estão à volta, até na natureza. É importante conseguir captar essa sonoridade que está embutida ali, né? Bom, esse sujeito que se põe como um súplice, né? E de fato essa palavra que aparece em latim, né? Faz um pedido a Enéas, embora ele diga que nada pede, né? Mas diz, cabe a você decidir, é óbvio, né? A vitória é sua, né? E qual é o pedido? Que natureza tem esse pedido? Ele não está nem tanto necessariamente, né, pedindo para ser poupado, né? Mas ele está pedindo para ser entregue, para ter seu corpo entregue ao próprio Pai. Quando ele fala isso, né, que pede a Enéas que tenha piedade do pai de Turno, né, Dauno, ele faz uma estratégia que é lembrar Enéas do próprio pai dele, Anquises, né? E ao fazer esse tipo de recordação, obviamente, recorda também a sua matriz homérica, né? Porque nós vamos ter, no final da Ilíada, o rei Príamo de Troia pedindo, né, a Aquiles a devolução do corpo de Heitor, né? O príncipe morto por Aquiles e que teve o seu corpo, né, aviltado, porque Aquiles dá voltas e voltas com o corpo de Heitor, né, pelo campo de batalha ali, mas Príamo se humilha, né, o velho rei Príamo se humilha para ter o corpo do filho de volta. Então é lógico que essa construção aqui, que evoca a Píetas de Enéas, evoca também essa matriz homérica, obviamente a quem a conhece, né? Quem não conhece, só se tivesse uma nota de rodapé para isso, né?
Então, aqui acho que é interessante que a gente observe isso, e por fim também, que ele admite, bom, Lavínia agora é sua, te pertence, né? Ela é o tempo todo tratada como um objeto de barganha, de negociação, né? Então, não é surpresa que a gente tenha esses termos, né? Bom, Enéas olha para o alto, né? Aquela coisa, a gente olha como quem vai estar pensando, o que é que vai fazer. Segura a sua direita, reprime a direita. Ele está indeciso. Sabemos que Enéas é um sujeito que não faz as coisas assim de cara, né? Ele para pensar. Mas aqui vai levar a reflexão dele nesse momento. Vou ler esse trecho, então. E já se achava algum tanto abalado com aquelas palavras do morituro guerreiro, mas nisso conteve-se. No alto do ombro fulgiu o talim conhecido do jovem Palante, bem como o cinto bordado que Turno lhe havia tirado quando acabou de matá-lo, no chão, já vencido e indefeso. Nem bem Enéas, a vista pousara naqueles despojos, ocasião de tormento indizível, explode em terrível acusação. Como? Falas em vivo escapar quando vejo que te enfeitaste com as armas dos meus? Quem te imola é Palante, pelo meu braço, Palante, e em teu sangue se banha execrável. Assim falando, enterrou sua espada no peito de Turno, sempre ardoroso. Desata-lhe os membros o frio da morte. A alma, indignada, a gemer, fundamente fugiu para as sombras. E assim se encerra o livro 12 e a obra Eneida, supostamente concluída pelo seu autor, Virgílio. Parece um bom fim, né? Parece realmente um desfecho. No entanto, há especulações sobre a possibilidade de se entregar a construção desse personagem que é tido como piedoso ao longo de toda a obra, como um vingativo guerreiro, né? Ele está exercendo a vingança e não a clemência. No entanto, é tudo muito mais complexo, porque ele havia dado a sua palavra de proteger Palante, né? Palante tem um pai, o rei Evandro, que cobrou do braço de Enéas a vingança pela morte do filho. Aqui, então, muito difícil você dizer que está agindo Enéas apenas motivado pela vingança e não pela piedade. Piedade em relação a um pai, que é o pai de Palante, né? Um velho rei que pediu, né, essa demonstração de do mérito que ele tinha ao ter cedido o único filho para a batalha ao lado de Enéas, que ele jamais condenou, né, pela morte do filho. Então, vejam que aqui um pensamento que seja muito simplista vai fazer perder muita coisa a respeito do desfecho dessa obra. Outra coisa importante de observar é como há um elemento motivador do ato final, que é o reconhecimento das peças, né, que o Palante vestia quando foi morto, né, peças do aparato militar que ele usava, o talim, né, que é aquela peça cruzada no peito e que se prendia na cintura, né, onde se carregava armamento. Essa vestimenta muito destacada do Palante e que foi apropriada pelo Turno, tornou-se, então, o mecanismo, né, que levou a essa atitude final de Enéas. Também é importante observar a palavra usada, imolar. Imolar é a palavra que é usada para imolar as vítimas para o sacrifício, né? Então, aqui o que está executando o Enéas é um sacrifício, em honra à morte de Palante. O sacrifício é feito aos deuses,
Então, também, desse ponto de vista, pode-se ver o exercício da pietas, né, em relação aos costumes de uma cultura e em homenagem aos deuses que vão proteger, digamos assim, o espírito de Palante. Se é uma imolação, é um sacrifício. Se é um sacrifício, é devido aos deuses. Vejam que aqui, então, esses versos finais, de longe, melhor dizendo, estão muito longe de dar uma resposta única, unívoca, indubitável a respeito de quem é esse Enéas que acaba vitorioso, né? Ele é um guerreiro vingador ou continua sendo um pai e um filho piedoso? Observem que esse sempre ardoroso está se referindo no texto latino a Enéas. Se aqui em português não fica muito claro, no texto latino fica, né? E, por fim, o verso final, vejam que a tradução aqui do Carlos Alberto é um pouquinho distinta daquela que eu tinha apresentado, mas os elementos estão aqui, né? A alma indignada a gemer, vejam o som, né? Vai fundamente, né? Fundamente fugiu para as sombras, ou seja, para o mundo dos mortos. Antes de encerrar por completo o nosso curso, eu vou trazer uma questão. Eu gostaria de deixar como uma provocação, né, para quem continuar interessado em estudar a Eneida, porque longe estamos ainda de ter discutido tudo que é possível discutir a respeito dessa obra magnífica. A Shadi Bartes traz na página 28 da introdução à sua tradução da Eneida, uma discussão que me parece interessante, que é fazer uma leitura que muitas vezes se diz a contrapelo, né, ou que a gente pode usar tecnicamente o conceito da hermenêutica da suspeição. Que é a hermenêutica da suspeição? É você fazer uma interpretação de um texto suspeitando de tudo, não crendo no que está escrito, né, cegamente, por assim dizer, automaticamente, melhor dizendo, né? A hermenêutica da suspeição, ela faz o quê? Ela ressalta significados que possam estar ocultos. Ela apresenta críticas a uma ideologia que talvez pareça muito patente, muito clara. A provocação dessa classicista, dessa pesquisadora, é até que ponto Enéas diz a verdade? Ela está falando isso em relação a toda a obra completa. Há vários momentos nessa obra em que parece que Enéas está usando de um poder argumentativo, retórico, fantasioso, para ser, digamos, aceito, né, para receber o apoio que ele precisa para tocar a sua missão, né, o que se prevê para ele como destino. Há um artigo escrito por essa pesquisadora que eu não sei pronunciar o nome, né, mas eu chutaria alguma coisa como Ingvild Gilhus, de 2016, traduzido para o português e que vai estar disponível no site do Clube Ler o Mundo Antigo e que está disponível na internet, que fala um pouco sobre o que é hermenêutica, é um artigo básico, elementar, e fala um pouco sobre a hermenêutica da suspeição, né, que geralmente funciona melhor porque ela pode fazer com que outros grupos sejam enfocados, além da elite cultural, o que significa também que a empatia do intérprete é distribuída entre explorar as intenções de um texto e verificar como essas intenções afetam diferentes grupos. Ou seja,
em oposição a uma hermenêutica, digamos, da aceitação, você lê e aceita o que está lendo, uma hermenêutica da suspeição, que é justamente esse questionamento do que está sendo falado, né? Eu não tenho aqui tempo para avançar nessa discussão, mas eu queria deixar como uma, talvez, recomendação de postura do leitor crítico, né? Sempre suspeite do que está sendo falado pelos personagens e até mesmo pelo narrador. Que voz é essa que se manifesta? A quem se dá voz? A quem não se dá voz nessa obra que eu estou lendo, né? E se eu tentasse ver e interpretar o que estou lendo a partir do ponto de vista de quem não tem a voz, eu veria da mesma maneira? Então é importante que se observe isso. Eu vou fazer só uma menção. Temos no livro 4, né, sobre o romance de Dido e Enéas, que sabemos que desde sempre foi o mais lido, desde a antiguidade, né? Temos Dido, num determinado momento, questionando a pietas desse nosso herói, que é, desde sempre, qualificado como um homem que exerce a pietas. No entanto, temos Dido colocando isso em xeque, né, diante do que está acontecendo, dele estar partindo e tal. Então, até que ponto dá-se credibilidade a essa fala de Dido, quando se faz a leitura crítica dessa obra? Dido é uma mulher apaixonada e abandonada, Enéas tem uma missão maior a cumprir do que uma paixão, né, numa cidade como Cartago. Essa é a forma mais simples de observar. Mas, com que frequência Enéas exercita efetivamente a chamada pietas? Esse é um questionamento que me parece muito pertinente para a gente concluir os nossos trabalhos com a Eneida do Virgílio, né?